Você provavelmente já viu alguma versão desse truque de mágica. A questão de física é por que esses objetos não caem, por que eles não vão junto com o papel. A minha execução não foi das melhores, mas a ideia é ter uma toalha de mesa com vários objetos, taças, pratos, e aí o mágico vai, puxa bem rápido, e os objetos não caem, eles não são puxados junto com a toalha, eles simplesmente permanecem no mesmo lugar. Será que uma das leis de Newton é responsável por isso? Qual delas? Se você não lembra qual lei é qual, fica aqui que eu vou resumir rapidinho no final do vídeo. Mas as opções são: primeira lei de Newton, B, segunda lei de Newton, C, terceira lei de Newton ou D, nenhuma das alternativas. Aí se você já sabe, conta pra mim nos comentários. E se você não lembra ou não aprendeu ainda, vamos pra revisão. E não esquece que na minha playlist de dinâmica tem detalhadinho todos esses conteúdos. A primeira é a inércia. E nós vimos que para alterar um movimento precisa ser feita uma força. Como assim? Se o corpo tá andando e a gente quer parar ele, a gente precisa fazer uma força. Da mesma forma, se esse corpo tá parado e a gente quer movimentar ele, precisa de uma força. Por isso que algumas pessoas falam que a inércia é uma preguiça. Ela é uma resistência que os corpos vão ter naturalmente de mudar de movimento, os corpos que têm massa. E aí nós vamos para a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, ou o F igual a m vezes a. Qual que é a conexão dele com a inércia? A gente viu que para alterar o movimento do corpo, ou seja, para causar uma aceleração nele, vai precisar de uma força. Sem força, ele vai ter essa resistência e não vai sair andando do nada ou parando do nada. E aquela preguiça que a gente viu, que é a inércia, ela tem relação com a massa do corpo. A massa vai ser a constante de proporcionalidade, por isso F igual a m vezes a. Basicamente, se um corpo for mais pesado, se ele tiver, ou seja, mais massa, você vai precisar de uma força maior para causar aceleração nele. A mesma aceleração que se o corpo fosse mais leve seria mais fácil. Acho que isso é bem intuitivo, é só você tentar empurrar um objeto mais pesado, um objeto mais leve, que você vai sentir esse efeito. E uma vez que você coloca em movimento, é mais fácil manter esse movimento. Então, 2 FMA. A terceira é a ação e reação. É o famoso bateu, levou, que a gente viu vários exemplos aqui no canal. Primeiro do nadador, que para pular, ele vai e empurra o chão para baixo, o chão empurra ele para cima e por isso ele pula. Vimos que quando você empurra a parede para um lado, ela vai te empurrar para o outro. E a gente viu o exemplo do soco no rosto, para enfatizar que a ação e reação, essas duas forças envolvidas, vão ter a mesma intensidade. Ou seja, socando um rosto, a força que a minha mão fez no rosto é a mesma que o rosto fez na mão, mesmo que o efeito pareça diferente, que o rosto vai se prejudicar mais. E aí, por que os objetos não caem quando o mágico puxa a toalha rapidamente? Opções: A, inércia, B, F igual a m vezes a, C, ação e reação, ou D, nenhuma dessas. Conta pra mim nos comentários e conta também se ficou alguma dúvida desse conteúdo que eu falei. É muito importante você comentar, ou então pegar numa folha e escrever, para ir de fato construindo seu conhecimento. E até uma próxima!